Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da página Geografia com Futebol, na verdade canal Geografia com Futebol, já que a gente está no YouTube. Fazendo aquela primeira introdução, né? Primeiramente se inscrevam, né? Quem puder se inscrever, beleza. Curtam, comentem os vídeos, façam a crítica construtiva. A crítica construtiva é sempre bem-vinda, principalmente para ajudar a melhorar cada vez mais meus vídeos, as edições, enfim. Lembrando que a gente está no TikTok, Instagram e YouTube, tá bom, gente? Bom, no vídeo anterior, a gente começou a falar um pouco sobre essa desigualdade futebolística e que a desigualdade econômica de um país reflete no futebol. E isso faz com que algumas regiões que são mais ricas normalmente terão times mais ricos no cenário. Aí a gente deu o exemplo da Argentina e demos o exemplo da Itália, tá bom, gente? Agora nessa segunda parte a gente vai usar o exemplo de outras duas superpotências, que é o caso do Brasil e da Alemanha. Na verdade, o Brasil eu vou deixar mais para a última parte. Caso o vídeo ficar muito longo, eu faço um vídeo mais específico do Brasil, que o Brasil tem muitos assuntos para a gente falar. Mas para a gente iniciar o assunto, eu acho que é legal fazer aquela pergunta que eu cheguei a fazer isso nos meus vídeos do TikTok e do Instagram, mas eu vou fazer a mesma pergunta aqui no YouTube. O que a Alemanha e o Brasil têm em comum? Bom, gente, tanto a Alemanha quanto o Brasil tem duas capitais onde não tem tanta tradição no futebol. É o caso de Berlim, que eu cheguei a fazer um vídeo ali no TikTok, que Berlim ela não está entre as capitais tradicionais de futebol, embora alguns times tenham feito boas campanhas, que é o caso do Hertha, União Berlim, que eu depois já vou especificar mais. E ontem eu fiz um vídeo sobre a questão de Brasília, que mesmo sendo a capital do Brasil, uma cidade rica, uma cidade importante, o futebol não consegue desenvolver. Então, assim, Brasil e Alemanha eles estão na contramão da maioria das potências futebolísticas, onde a capital geralmente possui times muito fortes, que é o caso da Espanha com o Madrid, né? Real Madrid, Atlético de Madrid, o Paris, que o Paris Saint-Germain não era um clube tradicional, mas se tornou, né, por causa dos investimentos milionários. Londres, que tem times tradicionais, né? Chelsea, Arsenal, Tottenham. A Roma, a cidade de Roma, que tem Roma e Lazio, não chega a ser as duas potências da Itália, mas são times fortes, e por aí vai. E Brasil e Alemanha, os times da capital não são fortes, não são potências, né? Então, isso é uma coisa já pra gente começar. Bom, já que a gente tá falando de Brasil e a gente tá falando da Alemanha, então a gente vai começar essa primeira parte do vídeo com a Alemanha. Eu cheguei a fazer alguns vídeos no TikTok falando da Alemanha, mas agora eu vou detalhar um pouco melhor o que acontece. A Alemanha é o país mais rico da Europa, é uma grande potência da Europa, é um país mais rico, é um dos países mais ricos do mundo, é a quarta potência mundial, então é uma verdadeira potência. A Alemanha também é uma potência no futebol, né? 7-1, né, pra gente lembrar, mas a Alemanha é tetracampeã mundial, apesar de não ter feito as duas últimas Copas boas campanhas, mas a Alemanha é um país muito tradicional no futebol, né? Depois o Brasil talvez seja a segunda grande potência do futebol, com 4 títulos mundiais. Porém, a Alemanha tem uma grande desigualdade futebolística, que é entre a porção ocidental da Alemanha e a porção oriental da Alemanha. Inclusive, eu cheguei a falar isso no TikTok, eu até trouxe um mapa, o mapa tá aí, que para vocês terem uma ideia do formato atual da Bundesliga, que são 18 equipes na temporada 2022-2023, apenas 3 clubes da Bundesliga ficavam do lado oriental, que é o Leipzig, União Berlim e o Hertha Berlim, que na verdade o Hertha Berlim é um caso à parte, porque Berlim geograficamente se situava na porção oriental, mas lembrando que Berlim também foi dividida pelo Muro de Berlim, que foi o símbolo da Guerra Fria, enfim, é uma coisa mais detalhada. Para a gente entender um pouco esse contexto e a relação dessa desigualdade futebolística da Alemanha está muito ligada à questão econômica e à questão também geopolítica. Então a gente vai ter que ir lá fazer uma história, aquelas aulas lá da Guerra Fria, para a gente entender um pouco essa história, né? Por que há tanta desigualdade entre o lado ocidental e o lado oriental da Alemanha. Bom, a Alemanha saiu derrotada da Segunda Guerra, ela foi ocupada pelos países aliados, né, que derrotaram o eixo, né, que era formado por a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Aí o que acontece? A Alemanha ela acabou sendo ocupada e logo após, na verdade 4 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas. Aí seria a Alemanha Ocidental, que era do lado capitalista, sob influência norte-americana e dos países capitalistas, e a Alemanha a Alemanha Oriental do lado socialista, que era sob influência
da antiga União Soviética. E aí o que acontece? Essa divisão política acabou refletindo muito no futebol. Na parte ocidental, os clubes alemães, eles tinham aquele mesmo papel da maioria dos clubes da Europa. Alguns clubes eram formados por sócios, outros eram geridos por empresas privadas, certo? E aí muitos clubes alemães do lado ocidental acabaram tendo resultados bem positivos. É o caso do Bayern de Munique dos anos 70, né, que era uma verdadeira seleção, inclusive isso refletiu na Alemanha. A Alemanha Ocidental já tinha sido campeã em 1954, né, vencendo a Hungria. E 20 anos depois, sediando a Copa do Mundo na Alemanha Ocidental, acabou sendo bicampeã em cima da Holanda do Cruyff. E praticamente a base da seleção alemã era a base do Bayern, né? Beckenbauer, Gerd Müller, Bright, né, que depois foi pro Real Madrid, entre outros. E aí depois, na segunda metade dos anos 70, teve um outro time bem forte, que meio que rivalizava com o Bayern na época, que era o Borussia Mönchengladbach. Ó, até que eu falei bem meu alemão aqui. Que também tinha um grande jogador, que depois foi se tornar técnico, que era o Jupp Heynckes. O futebol na Alemanha Oriental era um pouco diferente. Como era um país socialista, quem controlava o futebol na Alemanha Oriental era o Estado. O Estado controlava assim. Lógico que o Estado usou muito o esporte em si para ser como uma ferramenta de uma propaganda ideológica, uma propaganda política. E era muito. Só que assim, o futebol na Alemanha Oriental ele não era bem profissional, ele era meio amadorismo. Eram pessoas que trabalhavam nas indústrias e em repartições públicas do governo e que depois virava time. Isso foi uma influência até da União Soviética. Vocês vão perceber que até hoje tem essa influência, né? Times, por exemplo, o CSKA, times vinculados ao exército. Times vinculados aos trabalhadores ferroviários, conhecido como locomotivo. Time ligado aos ministérios, perdão, os dínamos. E aí tem os times ligados à indústria, que é Spartak. Na Alemanha Oriental também os times tinham esses nomes, né? Por exemplo, vai ter um time bem forte na Alemanha Oriental que chegou a fazer boas campanhas na Liga dos Campeões, que é o Dinamo Dresden. E por aí vai. Só que assim, apesar do forte investimento estatal, pelo lado da Alemanha Oriental, a Alemanha Oriental não vai ter tantos resultados favoráveis no futebol. Tanto é que só disputou uma Copa, que foi justamente a Copa no outro lado, que foi na Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental chegou a derrotar a Alemanha Ocidental naquele jogo lá bem polêmico, né? Que parece que a Alemanha Ocidental perdeu de propósito para não cruzar com a Holanda de Cruyff, só cruzar na final. Mas enfim, não vou aqui detalhar. Mas tirando essa Copa do Mundo, em 1974, a Alemanha Oriental não chegou a figurar mais em Copas do Mundo. Tanto é que a Alemanha Ocidental que herdou os principais resultados. Então, a Alemanha é tetracampeã, sendo que os 3 títulos da Alemanha foi como Alemanha Ocidental. Só o último, em 2014, aqui no Brasil, que foi como a Alemanha já unificada. Aí o que acontece? Voltando aqui a falar do investimento estatal. Houve algum investimento estatal no futebol, só que era mais ligado à questão do esporte mais olímpico. Então, a Alemanha Oriental, por exemplo, era uma potência olímpica, e no futebol chegou a ter uns resultados bons, né, nas Olimpíadas, mas não refletiu tanto, até porque ainda era amadores, né, o futebol. E aí o que vai acontecer? Agora vamos avançar um pouquinho no tempo. Teve alguns times fortes na Alemanha Oriental, eu acabei de falar do Dinamo Dresden, que era o time lá da Oberliga, que a Alemanha Ocidental era a Bundesliga e a Alemanha Oriental tinha outra liga que era conhecida como a Oberliga, que era... Aí tinha alguns times, né, do lado oriental e por aí vai. E aí vai surgir o Dinamo Dresden, que talvez seja o time mais bem sucedido, que teve alguns resultados bem importantes na Liga dos Campeões, Liga Europa e por aí vai. Agora vamos avançar um pouquinho, agora sim. 1989, uma data bem simbólica que foi a queda do Muro de Berlim. Ou seja, a queda do Muro de Berlim era o símbolo, né, da Guerra Fria. Ele vai ser derrubado no dia 9 de novembro de 1989. E aí o que acontece? Um ano depois, a Alemanha ela vai ser reunificada. Na verdade, a Alemanha chegou a ganhar a Copa de 90 como a Alemanha Ocidental. E alguns meses depois, em outubro de 1990, vai ter a primeira eleição na Alemanha já reunificada. Só que o que aconteceu com o futebol? Lembra que eu falei que quem apoiava o futebol na Alemanha Oriental, ao contrário da Alemanha Ocidental, era o Estado? Só que como não tinha mais investimento estatal nos times do futebol da Alemanha Oriental, os times da Alemanha Oriental acabou carecendo de investimentos. Então houve uma disparidade econômica muito forte, porque os times da Alemanha Ocidental continuavam sendo geridos por sócios e empresas privadas, e enriquecia, lógico, daí eles iam formando times fortes, né, que é o caso do Bayern de Munique. E os times da Alemanha Oriental, sem o aporte do Estado, tiveram mais dificuldade de receber investimento. Então essas diferenças acentuaram. Tanto é que depois, nos últimos anos, a Bundesliga praticamente não teve nenhum campeão da Alemanha Oriental, da antiga Alemanha Oriental. Isso também refletiu até nos jogadores. A Alemanha Oriental tinha bons jogadores,
Mas muitos desses jogadores da antiga Alemanha Oriental acabaram migrando para os clubes da Alemanha Ocidental. Vou até dar um exemplo de um aqui que foi um jogador que talvez muitos não falaram, mas chegou a disputar a bola de ouro. Se não me engano, ele ganhou a bola de ouro em 1996. Era um ótimo zagueiro, que era o Matthias Sammer. Ele jogou pela Alemanha. Ele era da Alemanha Oriental, depois foi jogar pela seleção alemã, já reunificada, né, na Copa de 94. Ele foi ídolo do Borussia Dortmund, foi campeão da Liga dos Campeões em 1997, né, foi um grande ídolo do Borussia Dortmund. Mas ele é aquele caso, né, era um cara da Alemanha Oriental que acabou migrando para um time da Alemanha Ocidental porque tinha mais suporte financeiro. Enfim, então essa diferença perdura até hoje. Bom, como eu falei na última Bundesliga, né, das 18 equipes, apenas 3 equipes figuravam pelo lado oriental. Teve alguns bons resultados, eu vou dar o exemplo do Hertha Berlim. Eu estou usando aqui o Hertha Berlim, que apesar de ficar do lado ocidental de Berlim, mas eu vou considerar como lado oriental. O Hertha Berlim chegou a fazer alguns bons resultados no início dos anos 2000, chegou a ser campeão da Copa da Alemanha na temporada 2000-2001, chegou a ficar em quarto lugar, pegando vaga na Champions League. Teve até ídolos brasileiros, o caso do Alex Alves, o Alex Capoeira, né? Pra torcida do Palmeiras talvez vai lembrar, a torcida do Vitória também. E outro jogador folclórico que jogou no São Paulo, no Grêmio. O Marcelinho Paraíba, ele foi um grande ídolo do Hertha Berlim. Chegou a fazer algumas campanhas, mas nada muito mais surpreendente. Então, o futebol na Alemanha Oriental ela ficou bastante tempo meio que abandonado, né? Já que não tinha mais investimento do Estado. Nos últimos anos houve uma mudança. Alguns times da Alemanha Oriental estão conseguindo ter investimento. Então, a gente vai dar um caso mais recente, do Leipzig. O Leipzig é um time novo, ele é patrocinado por uma empresa bem forte, não vou aqui citar o nome, né? Não vou fazer merchan dessa empresa, mas graças a esse investimento, desse patrocínio forte, o Leipzig tem feito boas campanhas na Bundesliga. Chegou à semifinal de Champions League, chegou a ter dois ou três vices da Bundesliga. Então o Leipzig é um time que está fazendo bastante frente com os poderosos Bayern de Munique, Borussia Dortmund e alguns times tradicionais da Alemanha, graças a esse investimento desse patrocínio. E o outro caso é o Union Berlin. O Union Berlin não é um time rico, mas é um time que conseguiu mobilizar, ter uma torcida bem fiel, e fez uma campanha bem surpreendente. Eu cheguei a fazer um vídeo lá no TikTok falando do Union Berlin, que conseguiu um resultado bem expressivo, ficando em quarto lugar, obtendo uma vaga direta na Champions League. Mas ainda assim, como eu falei, o futebol entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, mesmo com a Alemanha já reunificada, ainda deixa algumas sequelas. Então você vê poucos jogadores talentosos, não é que não sou talentoso, mas poucos jogadores vindo da Alemanha Oriental. Talvez a exceção, aí eu vou até falar desse jogador, é um grande jogador, né, craque da seleção alemã e também do Real Madrid, é o Toni Kroos. Ele nasceu do lado oriental da Alemanha. Mas ainda assim é uma exceção, né? Tanto é que na Copa do Mundo de 2018, ele era o único jogador da antiga Alemanha Oriental, o Toni Kroos. Então tem essas diferenças. Então assim, tá havendo algumas mudanças, né? Nos últimos tempos, alguns times da Alemanha Oriental tá recebendo alguns investimentos, que eu citei o caso do Leipzig, mas ainda assim o futebol na Alemanha ele é bem desigual. Ou seja, tu tem o lado ocidental muito mais forte, né? Os principais clubes da Bundesliga ficam do lado ocidental e contrastando com o futebol da Alemanha Oriental. Então, até hoje, essa divisão política da Alemanha, né, a partir da Guerra Fria, deixou sequela para o futebol, tá bom, gente? Bom, o vídeo era isso. Bom, gente, eu acho que eu vou ter que deixar para falar do Brasil o próximo vídeo, então esse vídeo eu vou falar só da Alemanha mesmo, né? O vídeo acabou ficando um pouco longo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu acho que eu consegui trazer com alguns detalhes essas diferenças políticas e econômicas na Alemanha que refletiu pro futebol. Bom, o vídeo tá aí. Não deixe de se inscrever, curtam, comenta, é bem importante isso aí, a gente está aqui sempre para tentar melhorar, né? Como eu falei, a crítica construtiva é sempre bem-vinda, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido explicar bem essa situação. E voltamos, né? Então, no próximo vídeo eu vou falar com mais detalhes aí do futebol do Brasil, tá bom, gente? No mais era isso, um abraço e se cuide, tá bom? Tchau, tchau, gente.